Salve, salve, senhores! Tudo bem? Que bom poder reencontrar vocês. Vamos lá. Hoje nós temos uma parada bem bacana para a gente poder fazer, que é a resolução da prova da ESA do ano de 2012. Esse momento aí de preparação, esse momento intensivo de preparação, hora de focar principalmente na sua revisão. Então aí a gente preparou um material bastante interessante para que a gente possa estar desenvolvendo no encontro de hoje com vocês. Tá bom? Então, sem demoras, vamos lá. Espero que todos estejam bem na medida do possível, mas que o nosso estudo precisa estar ali, gente, ó, o tempo todo. Não vamos parar, sabe, de estudar, não. Não desanima, não. Desanima, não, porque vai ter concurso. Tá? Pode haver algum tipo de adiamento, outra coisa, mas vai ter o concurso. Mantenha o foco. Tá, gente? Para de permitir que as coisas externas atrapalhem o seu rendimento. Faça o seu rendimento o melhor possível. Tá beleza? Então, diante desse pedido, nós iniciamos nossa atividade de hoje exatamente com a resolução da prova da ESA do ano de 2012. Que bacana, hein? Então, iniciamos nesse momento com a nossa primeira questão proposta na prova. A primeira questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Ocidental. É aquela questão de ESA bem direta e que você sabe ou não sabe. Então, ele vai colocar as opções e ele quer que você responda quais são os estados brasileiros que fazem parte dessa região da Amazônia Ocidental. Entre as opções, nós temos Mato Grosso do Sul, primeira opção, né? Letra A, Mato Grosso do Sul, Acre e Pará. Você de cara já está observando que a primeira opção, ela não pode ser, não é verdadeira. Por que que não é? O que que o professor sugere? Lembre-se da divisão regional brasileira, principalmente na parte de complexos regionais, complexos geoeconômicos, e o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propõe a divisão do Brasil em 3 grandes complexos regionais. Um deles é a Amazônia. E quando você observa os estados que formam a Amazônia brasileira, dê uma olhada, por favor, quais são. Olha os estados que fazem parte da Amazônia. Entre eles, você não observa o Mato Grosso do Sul. Tá? Você tem o Mato Grosso, que faz parte dessa região da Amazônia. O que você chama de Amazônia Legal? É toda a área da Amazônia de jurisdição do Estado brasileiro. Tá bom, gente? Então, todos os estados da região norte farão parte da Amazônia, mas você veja aqui o oeste do Maranhão e vai pegar a grande faixa do norte do Mato Grosso. Então, norte do Mato Grosso, oeste do Maranhão, também farão parte dessa região da Amazônia brasileira. Tá bacana? Então não esquece isso. O erro da letra A, obviamente que ele cita o Mato Grosso do Sul e não pode ser. Maranhão, Amazonas e Tocantins são 3 estados que fazem parte dessa região, né, da Amazônia. Amazonas, Roraima e Piauí. Acre, Rondônia e Mato Grosso. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Se você já identificou quais são os estados que fazem parte da Amazônia, são esses 7. O que eu sugiro que você faça? Pegue esse território da Amazônia, trace os pontos cardeais nele. Norte, sul, leste, oeste. Tudo bem? A Amazônia Ocidental, ele quer saber quais estados fazem parte da faixa oeste da Amazônia. Tudo bem? E a faixa oeste da Amazônia é justamente, pessoal, não esquece disso, isso é dica importante. A faixa oeste da Amazônia é a faixa onde você tem o trecho da floresta mais bem preservado. Por quê? Porque a faixa leste é essa aqui, ó. A faixa leste abrange Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Pará. Aqui vai fazer parte uma área que é conhecida como o Arco da Violência ou Arco da Devastação, que pega o sul amazônico, tá vendo? Pega boa parte do sul da Amazônia e todo esse leste amazônico. Toda essa área que você está vendo em vermelho demonstra o principal trecho de devastação da floresta. E aonde se encontram as maiores áreas devastadas da Amazônia?
no leste da Amazônia. Então, se você consegue observar esse trecho aqui, esse trecho é o trecho mais devastado. Em contrapartida, o oeste da Amazônia, tá bom? Essa região acaba apresentando ali as áreas mais preservadas. Portanto, o gabarito da nossa questão será letra E, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Bom, o Mato Grosso fica mais ao sul da Amazônia, então não pode ser a letra D, tá beleza? O Piauí não faz parte da região da Amazônia, Piauí é Nordeste, está errado a letra C. E a letra B de bola, o Tocantins está na faixa leste da Amazônia e não no oeste da Amazônia. Assim como o Maranhão fica também na faixa leste da Amazônia brasileira. Tudo bem? Então, bastava você lembrar que o termo ocidental se refere a oeste. Se falasse Amazônia Oriental, estaria se referindo ao leste amazônico, onde eu citei para você agora, que abrange boa parte desse arco da violência, o arco da devastação, pegando também boa parte do sul amazônico. Bacana? Anota aí essas dúvidas para que vocês depois possam estar procurando a gente, tirando as principais dúvidas da questão. Tudo bem? Vamos à segunda questão. Bem tranquila essa, assim, depois de feito ficou tranquila, né? Mas é importante que você saiba. Aí vem aquela parte, gente, só fazer um comentário. Tem aluno que durante a aula pergunta assim: poxa, professor, eu tenho que saber quais estados, quantos estados tem no Brasil, quais estados pertencem à região tal, região tal? Sim. Por isso, valorize muito a aula de regionalização que seu professor está trabalhando com vocês. Tá bom? Essa aula de regionalização, ela é fundamental em questões que nós trabalhamos com a ESA. Não é a primeira vez que a ESA cobra esse modelo de questão. Show? Então vamos. Segundo tópico. Aquífero. Então, o aquífero Guarani, um dos maiores aquíferos do mundo. Lembrando que aquífero é lençol freático, é água subterrânea, é água encontrada no subsolo. O aquífero Guarani constitui-se num grande reservatório subterrâneo de água doce. Beleza. E se distribui por 8 estados brasileiros. Não só se distribui por 8 estados, como também se distribui por 4 países na América do Sul. Detalhe, hein? O aquífero Guarani é considerado o maior aquífero em extensão territorial. Já já a gente vai fazer essa diferença. Mas são 8 estados brasileiros, vocês vão ver já já também onde são, e 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, teremos ali a abrangência das águas do aquífero Guarani. Só que ela está se referindo ali aos estados brasileiros. Dentre eles, encontra-se o estado da onde? Ele vai dar as opções a alguns estados e você vai ter que identificar quais os estados ou qual o estado, né? Vai depender ali das opções, você vai ter o aquífero Guarani. Vamos às opções. Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Pará. Molezinha a questão. Porque quem já estudou aquífero Guarani sabe que ele abrange 8 estados brasileiros. Quais são? 3 estados do sul, os 3 do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. 2 do sudeste, que aí abrange São Paulo e Minas Gerais, gabarito letra D na questão, e abrange 3 no centro-oeste, que é o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Então, são esses 8 estados que você tem a abrangência do aquífero Guarani. Show de bola? Você consegue observar nesse mapa que a gente separou para vocês. Ó. Você pega desde o Mato Grosso, tá vendo? Ó, Goiás, Mato Grosso do Sul, os 3 estados do centro-oeste, 2 do sudeste, São Paulo e Minas, e os 3 do sul. Além de você ter abrangência no território brasileiro, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, ele é considerado o maior aquífero em extensão territorial. Dá uma olhada ali, 1,2 milhões de quilômetros quadrados é a extensão do aquífero Guarani. Tranquilo? Pois bem. Aí agora eu vou diferenciar para vocês o aquífero Guarani de outros 2 cenários que existem.
Tá? Gera uma certa confusão, mas a gente vai tentar tirar essa confusão aqui de vocês. A parada é o seguinte, nós temos a próxima imagem que fala sobre o sistema SAGA, S-A-G-A. Na verdade, é uma sigla que significa Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse sistema aquífero tem 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Só que ele abrange, tá vendo, ó, toda essa região da Amazônia brasileira, pegando Amapá, Pará, o Amazonas, um pedacinho de Rondônia, o Acre. Só que esse sistema aquífero, gente, tá vendo ali? O volume d'água que estima-se que seja de 162 mil quilômetros cúbicos de água, ele não é completamente identificado. O que mais importante tem ali, nesse trecho, é o aquífero que já é conhecido, descoberto no ano de 2010, que é justamente o Alter do Chão. Esse aquífero Alter do Chão, ele abrange os estados, tá vendo? A parte do Amazonas, Pará e Amapá. Beleza? Isso aqui é o que é conhecido, é o que é identificado, é o que já começa a ser explorado. Como eu disse, ele foi descoberto no ano de 2010. Tá bom? Esse aquífero tem um volume hídrico, dá uma olhada, 86 mil quilômetros cúbicos, né? É quase o dobro de água do Guarani. Veja que o Guarani é mais extenso e o Alter do Chão é mais volumoso. Então, o aquífero Alter do Chão é considerado, né, o maior aquífero do mundo e o de maior volume hídrico. Em contrapartida, o aquífero Guarani é o segundo maior aquífero do mundo, ele é o maior em extensão territorial. Beleza? Fica com essa dica aí, tá bom? E o Alter do Chão faz parte daquele sistema aquífero que se projeta ter na Amazônia. Agora, se vai lá para o interior do Amazonas, do Acre, não há essa exploração completa. O que já é conhecido, o que é sabido, é a existência do aquífero Alter do Chão. Então, questão resolvida sobre isso aí. Localização no estado de Minas Gerais, ficou bem tranquilo para vocês poderem desenvolver. Vamos ao próximo exercício? Vamos ao próximo. Sempre tem, né, gente? Você pega praticamente quase todas as provas de ESA, de geografia, você sempre se depara com uma questãozinha de climatologia. Então, vamos lá. O clima que abrange as terras altas do Sudeste. Poxa, gente, ó, molezinha. Clima que abrange terras altas. Primeiro que você já sabe que o clima dominante no Brasil, com destaque na região Sudeste, é o tropical. Se ele está falando que é terras altas, é região serrana. Então, gente, de boa. Pareto, tropical de altitude. Eu nem vi as opções, nem vi. Mas o clima que abrange terras altas, caracterizado por invernos bem rigorosos, ou seja, o inverno na região serrana, quem já foi à região serrana, quem conhece, sabe que ele é bem intenso. E sob influência da massa polar atlântica que chega no Sudeste durante o inverno, trata-se de qual clima? Molezinha a questão, molezinha. Essa não tem mistério. Então, obviamente, o gabarito da nossa questão, clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude tem por característica duas estações muito bem definidas, né? O verão com a temperatura mais elevada, com mais umidade, e o inverno bastante rigoroso, muito intensificado pela ação da altitude. Lembre-se que falar de clima no Brasil, você tem que lembrar dos fatores, dos elementos climáticos. E altitude é um importante fator climático. O que é o fator? O fator climático ele explica a variação de alguns elementos, no caso a temperatura. E não só a temperatura, como a pressão também. Quanto maior a altitude de um determinado ponto, menor a temperatura e o ar fica mais rarefeito. Então, isso explica essas baixas temperaturas na região serrana. Aí você pega aí principalmente trechos Minas, Rio, São Paulo, você identifica bem a localização desses trechos serranos no Brasil. Fechado? Sem mistério nenhum isso, hein? Sem mistério nenhum. Olha que bacana essa parada, hein?
Aí, aproveitando que nós estamos falando de climatologia, o que o professor gostaria de pedir? Como é uma temática importante, eu tenho certeza que na live muita gente vai perguntar, vai tirar dúvidas a respeito desse assunto, já antecipando, quais são os climas dominantes no Brasil? Então, observe o mapinha, por gentileza. O clima predominante no Brasil, você tem clima equatorial na região norte, que é o clima dominante da região norte do Brasil. Você tem o vermelhinho, tá vendo? O clima tropical. Detalhe, qual é o clima mais importante do Brasil? O clima predominante é o tropical. Ah, professor, mas eu estou olhando aqui, o equatorial é maior. O tropical, ele é subdividido. Existem subtipos do clima tropical. Então, você, por exemplo, está olhando o tropical, que aqui na faixa central do Brasil, que é o tropical semiúmido, ou também chamado tropical típico. Mas, por exemplo, aqui o semiárido, o amarelinho que você está vendo aqui, ó, semiárido, ele é chamado de tropical semiárido. Então, ele também é clima tropical. O azulzinho clarinho que você está vendo no litoral, ele é tropical. Só que é tropical atlântico, ou tropical úmido, ou tropical litorâneo. Esse mais clarinho aqui que nós fizemos agora há pouco exercício, ó, é o tropical de altitude, abrangendo ali as terras altas, principalmente do sudeste. Mas você está vendo? Pega também um pouquinho ali, ó, no sul do Tocantins, mais ao norte de Goiás. Tá vendo? Pega um pouquinho ali de Goiás, próxima divisa com Mato Grosso. Então, tudo isso aqui, ó, o que está em vermelho, o que está em azulzinho, o que está em amarelo, o que está nessa cor mais clarinha, tudo isso é clima tropical. Por isso que é o clima dominante no país. Mas lembre-se que o tropical, ele possui esses subtipos. Tropical típico, tropical úmido, tropical semiárido e tropical de altitude. Beleza? Não esquece de anotar isso aí, hein, sargento? Não esquece, porque é bem interessante. Professor, por que lá no norte do Brasil, você pega ali, tá vendo, ó, entre Roraima, o norte do Pará, não deveria ser clima equatorial? Sim, deveria ser clima equatorial. Mas você tem a presença do tropical aqui, inclusive com a presença de cerrado, tá, nessa área do Brasil. Lembrando que o clima equatorial ele é muito quente, muito úmido, e o tropical típico tem duas estações muito bem definidas: verão úmido e o inverno mais seco. E a presença aqui na região norte do Brasil desse clima tropical típico se dá muito em virtude da presença do Planalto das Guianas na região, que acaba dificultando a circulação de massas de ar nessa faixa mais ao norte do país. Por isso você acaba tendo uma característica mais voltada a tropical típico nesse trecho. Você pega aqui também ao norte do estado do Pará, na ilha de Marajó. Tá bom? Então, bem bacana a gente poder fazer esse lembrete. E não esquecendo do clima subtropical localizado na área mais ao sul do Brasil. Lembre-se que no Brasil, gente, um outro fator importante que ajuda a diferenciar esses tipos climáticos é a latitude. Latitude é a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. Então, você pega, por exemplo, as regiões mais ao norte do Brasil, predomínio dos climas mais quentes. Conforme a latitude aumenta, a tendência é que você tenha climas mais frios, como é o caso do clima subtropical. Tá beleza? Então, o gabarito da nossa questão que fizemos agora há pouco, clima tropical de altitude. Fechou? Bacana, exercício tranquilo. Prova não tá difícil. A prova da ESA, se você tiver cuidado, se você tiver ali uma boa reflexão, você faz uma boa prova. Você não precisa ter medo de fazer essa prova. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Nas áreas muito úmidas da Amazônia, típicas de clima equatorial, os solos são lavados. Opa, quem já teve aula disso, já ó, matou a questão. Porque está falando de lavagem do solo. Beleza? Lavagem de solo tem um processo específico para isso. Concorda comigo?
Então, aí, a galera que está aí com o seu professor de geografia, por favor, não esqueça do detalhe que ele já cita aqui, ó, os solos lavados. Por que lavados? Porque você tem um clima muito úmido, como ele citou ali, que é o clima equatorial. E tem seus minerais e nutrientes escoados pela água da chuva, causando o empobrecimento do solo em curto prazo. A este processo de degradação do solo, vamos denominar de quê? Vamos às opções? Tenho certeza que já já vai aparecer gabarito. Ó, pensa aí, vamos passar aqui a questão. Só aqui, gente, só um minutinho. Ih, travou aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só tirar aqui. Aí, conseguimos colocar as nossas opções aqui depois de uma leve travada no nosso PC. Bom, então ele pede para a gente identificar o processo de degradação quando você tem, olha lá o que ele já citou no enunciado, lavagem dos solos. Os solos são lavados e tem a retirada dos nutrientes escoados pela água da chuva. Bom, o gabarito desse exercício, qual é? Dê uma olhada ali com calma. Pode ser laterização? Não, não pode ser laterização. Por quê? Quando você fala em laterização, opa, deixa eu só mudar a cor da setinha aqui. Aí, agora é possível de ver. Quando você fala em laterização, o que significa isso, hein? Não vai errar isso em prova não, hein, sargento? Laterização é quando o solo acaba sendo criado nele, gente, ó, é a criação de uma camada ferruginosa sobre o solo. A criação de uma camada ferruginosa sobre o solo, e claro, essa camada ferruginosa ela é dada pelo quê? Pela oxidação do ferro e do alumínio. Ou seja, são minerais que não conseguiram ser lavados, escoados pela água da chuva. Então, depois da lixiviação, com o solo exposto, esses minerais, ferro e alumínio, ficam expostos, começam a oxidar e criam essa camada ferruginosa sobre o solo. Entendeu? Isso, claro, diminui a fertilidade do solo, gerando esse processo de laterização. Antes que me perguntem, pode ocorrer laterização na Amazônia? Pode, pode. Mas veja que a laterização, ela não foi causada pela lavagem do solo especificamente, como ele citou ali. A laterização é essa camada ferruginosa que se criou sobre o solo. Tanto que o solo, para você torná-lo produtivo, você tem que usar técnicas ali, como o exemplo da calagem, que é adicionar calcário, que é um dos minerais, né, o carbonato de cálcio, que foi retirado pela água no momento da lavagem do solo. Beleza? Então, não pode ser laterização gabarito. Letra B, lixiviação. Aí sim, né, gente? Falar de lixiviação, você está falando do gabarito da nossa questão. Gabarito, lixiviação. Por quê? Vamos lá. O que é isso, gente? Eu gosto sempre de definir lixiviação como grau de solubilização dos minerais dos solos. Dá uma olhada nessa interpretação que acabamos de colocar. Grau de solubilização dos minerais do solo. A água, né, uma área muito úmida, chega ao solo, solubiliza os minerais. E ao solubilizar, a água infiltra no solo e solubilizou, ele vai trazendo esses minerais para as camadas inferiores do solo. Entendeu? Isso explica o empobrecimento do solo. Isso explica por que solo amazônico é um solo muito pobre. Ele é muito pobre justamente por apresentar tamanho processo de lixiviação. É um solo bastante lixiviado. Quanto mais úmido for o clima, mais lixiviado será o solo. Tá bom? A laterização, pode acontecer na Amazônia, como eu disse para vocês, e acontece. Mas é muito comum, por exemplo, no Cerrado, na região centro-oeste, porque você tem duas estações muito bem definidas. Então, você tem uma parte do ano que o solo é lixiviado e a outra parte do solo
que os minerais que ficam expostos vão entrando em oxidação, justamente porque é um período seco. É um período mais úmido, um período mais seco, durante o período seco acaba oxidando. Então, por isso que é mais comum de você ver esse processo da laterização, da criação da laterita em solos do Cerrado, mas também acontecendo na Amazônia. Desertificação. Desertificação é um processo típico no Brasil, na região da Caatinga, na região do sertão nordestino. Tá? Lembrando que a desertificação ela tem a ação juntamente do homem, da ação antrópica, na devastação da cobertura vegetal original e essa cobertura não conseguindo se regenerar. Tá? Isso, por que eu digo que tem ação do homem? Porque tem avanço da fronteira agrícola, tem práticas agrícolas no sertão nordestino. Antropização é a ação do homem, a lixiviação não necessariamente vai acontecer com a ação do homem. E ravinamento, isso aqui é uma parada bacana também da gente comentar. Ravinamento lembra formação de ravinas. Tá? O que são ravinas? Ravinas são fissuras criadas no solo. Diríamos que são pequenas fendas criadas pela ação de passagem da água. A água vai passando, ela vai criando um caminho, ela vai criando uma passagem nesse trecho, uma pequena fenda, uma pequena rachadura. Isso aqui faz parte de um processo, bem bacana você saber disso aqui, faz parte de um processo chamado erosão laminar. A erosão laminar é um tipo de erosão causada pela ação de enxurradas. Aí, claro, atingem áreas com falta de cobertura vegetal. Ou seja, é um fenômeno típico, um processo erosivo típico de áreas que sofrem desmatamento. Tanto que já tivemos uma outra prova de ESA que cobrou um processo que vai além da ravina. Quando essa pequena fenda se torna uma grande cratera, vira uma vossoroca. E aí teve questão da ESA já cobrando sobre vossorocamento, principalmente no centro-oeste brasileiro, que é onde você tem o maior avanço da fronteira agrícola atualmente do Brasil. Combinado? Deixa aí, faz seu registro, faça suas anotações, para a gente estar podendo tirar dúvidas com vocês posteriormente. Bacana? Muito bom, senhores, muito bom, hein? Então, vamos dar sequência à nossa aulinha aqui. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez falando, né? Não deixe de fazer o registro aí. Vamos lá. Aí uma imagenzinha, né, para diferenciar a lixiviação da laterização. E a laterização é essa concentração de ferro e alumínio, como eu disse para vocês agora há pouco, e a lixiviação, a lavagem do solo, como ela acontece. Próximo exercício. População, outro assunto bem martelado em prova de ESA. Sempre cai. Né? Ainda mais quando se fala de IDH, vez ou outra está aparecendo na prova. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, serve para aferir, serve para conferir as condições de vida de uma população. Assim, o Brasil, que em 2011 obteve 0,718 de IDH, ficou na posição de número 84 no ranking de 187 países. Deve promover ações para melhorar, sobretudo, os seguintes indicadores socioeconômicos. Então, eu, antes de mostrar ali para vocês, eu sugiro que você lembre o seguinte. Pô, pegou a questão falou de DH. Sargento, olha só. Falou de DH, de cara, lembre-se quais são os 3 indicadores avaliados pelo IDH. Os 3 indicadores são saúde, e a saúde será sempre avaliada pela expectativa de vida, ou também pode ser chamado de longevidade. Beleza? Longevidade. Ou esperança de vida ao nascer. O primeiro indicador avaliado em IDH
saúde, e a saúde somente avaliada pela expectativa de vida. Isso quer dizer que quanto maior a expectativa de vida, o IDH entende que a saúde do país ela é muito boa. Beleza? Eu sei que você não concorda, eu entendo. Eu também não concordo, mas é assim que o IDH acaba avaliando. É um indicador meramente quantitativo. Segundo indicador importante, educação. E a educação ela é avaliada através da taxa de escolaridade, que é a mesma coisa de nível de instrução. Bom, então, taxa de escolaridade, o nível de instrução, período médio que o indivíduo tem ali de escolaridade, de período na escola. Então, você vai avaliar pelo período médio que ele permaneceu na escola, não pela qualidade da educação em si. Beleza? De novo, é um indicador quantitativo e não qualitativo. E o terceiro indicador avaliado no IDH, preste atenção que isso mudou em 2010. Tá? Você vai chamar de RNB per capita. Antigamente, a gente falava renda per capita. Hoje, o correto é você chamar renda nacional bruta per capita. Por quê? Renda per capita. Se a gente só falasse renda per capita, o que é a renda? Você pega o PIB e divide pela população absoluta do país. Ponto. Isso é renda per capita. O que é o RNB? O RNB, além de fazer essa conta que a gente acabou de fazer, de pegar o PIB e dividir pela população, e você vai ter uma média de quanto cada brasileiro, em média, recebe por ano, ele vai somar os rendimentos recebidos por pessoas do exterior. Que é isso? Já ouviu casos, você já deve ter ouvido casos de pessoas que saem do seu país de origem para trabalharem fora e de lá mandam dinheiro para as pessoas aqui. Isso é um movimento migratório que se chama remessa financeira. Tá? Então, tem muita gente que faz esse movimento, sai do seu país de origem para trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, e de lá manda um dinheiro para a família aqui no Brasil. O RNB per capita, ele também vai considerar essa quantia que vem de fora para cá. E não vai só considerar o PIB produzido no Brasil, também vai considerar essa remessa financeira. Por isso que você no IDH não fala mais renda per capita, você fala RNB per capita, renda nacional bruta. Então, são os 3 indicadores avaliados no IDH. Aqui ele quer saber o que o Brasil deve promover para melhorar a sua situação dos indicadores socioeconômicos. Correto? Então, vamos a eles. Expectativa de vida e nível de instrução? Bom, são 2 indicadores que estão aqui. Ó. Então, a princípio, acho que encontramos o gabarito da nossa questão. Olha lá. Vamos ver. Letra B. Renda per capita e mortalidade infantil? Mortalidade infantil não é avaliada no IDH. Fecundidade não é avaliada no IDH. Índice de desemprego não é avaliada no IDH. Dívida externa não é avaliada no IDH. Ou seja, se você simplesmente soubesse quais são os 3 indicadores avaliados no IDH, dos 3, 2 estão aqui. Expectativa de vida e nível de instrução. Por isso, gabarito letra A do exercício. Tudo bem? Show de bola, né? Então, essa questão tranquila. Só para a gente apagar o que a gente anotou aqui e mostrar agora para vocês como é que veio sendo essa evolução do Brasil nos últimos anos, quando a gente fala de IDH. Dá uma olhada aí na evolução do IDH brasileiro de 1980, como era, até 2014, 2015, né? Então, o Brasil vem apresentando, dos anos 80 para cá, uma melhora. Isso está muito puxado, vou te dar um outro caso aqui, aproveitando a questão, isso é muito puxado, por exemplo, pela expectativa de vida. O brasileiro, nos anos 80, vivia uma média, gente, de 62, 63, 64 anos. Hoje, estamos em 2020, o brasileiro está vivendo a média de 76, 77. As mulheres no Brasil estão chegando a 78, 79, e os homens entre 74 e 75. A expectativa de vida feminina é maior do que a do homem no Brasil. Então, há uma evolução significativa do PIB, mas ainda não é aquilo
que coloca o Brasil como um país, né, destaque na questão dos indicadores sociais, até porque no Brasil ainda temos um índice de pobreza muito grande, de miséria muito grande, de concentração de renda, de concentração de terras, que infelizmente estão ainda muito ligados ao nosso processo histórico e que reflete o que é atualmente esse cenário de má distribuição interna no Brasil. Show? Combinado, hein? Eita, próximo exercício, vamos lá. No próximo exercício diz assim: nas últimas décadas, o crescimento populacional e econômico resultou em contínuo crescimento da demanda por energia no Brasil. Olha que bacana, gente. Isso já caiu mais de uma vez na prova da ESA, tá? Falando sobre consumo de energia. Isso é tema de mais de uma prova. Sempre está aparecendo lá, hein? Então, o grande destaque no consumo final de energia no país tem sido o quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando ele fala consumo de energia, eu sugiro que você reflita sobre isso. Ele está falando de energia elétrica? Não. Ele está falando de energia. Então, existem várias fontes de energia. Né? Existe a geração da eletricidade, existe a energia térmica. Vamos deixar isso claro. Então, ele quer saber qual é o setor econômico brasileiro que corresponde, né? Que responde, na verdade, pelo maior consumo final de energia no Brasil. Acho que agora ficou mais fácil a questão. Quando eu olho para cá, eu tenho transporte, indústria, setor agropecuário, residencial e comercial. E eu não vou falar o gabarito. Eu vou te mostrar o gabarito a partir do gráfico que nós temos a respeito disso. Dá uma olhada na tabela. Consumo da energia por setores da economia. Olha o setor que mais consome energia no Brasil. Isso dados de 2018, tá? Só para deixar mais atualizado aí para vocês. Perdão. 31,7% do consumo de energia total no Brasil é realizado pela indústria, portanto, gabarito letra B de bola. Então, indústria é o primeiro setor no consumo final de energia, transporte é o segundo, o setor energético, né, porque para você gerar energia você precisa de energia, é o terceiro, residencial, agropecuário, serviços, está aí justamente nessa ordem. Mas os dois primeiros aqui são os que mais se destacam. Beleza? Beleza nisso aqui? Pois bem, com certeza está olhando aqui, professor, você está ficando doido, pô. Não estou ficando doido. Estou ficando doido, fica tranquilo que eu não estou. Você colocou industrial, mas o transporte tem 32,7, professor. Você está doido? Não estou, gente. Foi o que eu disse. Essa tabela é de 2018. 2018. A questão da ESA é de 2012. Em 2012, o setor industrial correspondia a esse maior consumo de energia como um todo. Tá beleza? A tabela atualizada traz transportes no consumo de energia por setores de economia. Tá? Por que isso? Por isso que eu disse que eu não estou doido. Porque existe um próximo tópico. Compara isso aqui. Consumo final dessas fontes de energia. Olha só isso aqui. O consumo final das fontes de energia por fonte, eu convido você a pensar comigo. Isso que eu disse que eu não estou ficando doido, tá, gente? Fica tranquilo. Óleo diesel, que acaba sendo o que é mais consumido no Brasil, olha ali, ó, 16,3%. Aí você tem eletricidade, bagaço da cana, aí vem gasolina, gás natural, lenha, etanol. O que eu quero que você reflita comigo? Da onde vem óleo diesel? Da onde vem gasolina? Petróleo, né? Isso. Nos últimos anos, o Brasil aumentou o consumo de petróleo, muito em virtude relacionado ao aumento da produção brasileira depois da descoberta da camada de pré-sal em 2006. E aí nós só tivemos dados recentes de 2018. Esse dado é de 2018, ano base, né, 2018, mas foram dados liberados ano passado. Olha isso. Então, esses dados liberados ano passado, que é o mais atualizado que nós temos, dizem isso aqui. Por isso que você viu na tabela anterior
que transportes eles estão com 32,7%. Fiz questão de colocar o industrial aqui, porque o industrial, no momento que a prova da ESA foi realizado, em 2012, o setor industrial correspondia por esse maior consumo de energia final. Consumo final de energia. Hoje, no Brasil, aí se você fala assim, professor, se eu fizesse hoje, se a prova, preste atenção nisso aqui agora, se a prova da ESA colocar 2018, 2019, 2020, aí você vai colocar transporte. Se ela não colocar esse período, você vai colocar indústria. Porque até 2017, 2016, 2017, o setor de maior consumo de energia era justamente o industrial. Tá bom? E o que explica, professor, essa pequena mudança? Foi uma pequena mudança ali. Então, se a gente dissesse assim, né, são setores praticamente empatados. Por que houve essa leve mudança? Essa leve mudança se deu, gente, nos últimos anos, principalmente pela crise econômica que assola o Brasil de 2014 para cá. Né? Então, a crise econômica vem fazendo com que a própria produção industrial brasileira tenha uma leve queda. Isso é um processo chamado de desindustrialização, quando você tem a menor participação da indústria na composição do PIB. O Brasil está começando a vivenciar esse processo, muito em virtude do crescimento do setor terciário e também da maior abertura econômica, facilitando a entrada de produtos e empresas estrangeiras no próprio território brasileiro, com a adoção de políticas neoliberais dos últimos anos. Tá bom? Por isso que eu disse para você que eu não estava ficando maluco. Fiz questão de colocar isso aqui desse jeito para mostrar que na prova de 2012, na prova de 2014, na prova de 2015, você vai ter lá a indústria como o setor que mais consome energia. Tá? Se você pegar dados mais atualizados, aí você vai ter que considerar como ano de referência ali de 2018 para cá, o setor de transporte como o setor que consome energia. Está explicado? São dados da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, junto com outros setores, da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que cuidam desse levantamento de dados que nós temos no Brasil. Ficou claro, né, sargento? Espero que você tenha visto isso até o final, para não haver nenhum tipo de dúvida. Então, meus amigos, espero ter ajudado vocês nessa provinha de 2012. Essa questão gerou muita confusão na época, vocês podem ter certeza que no ano de 2012 ela teve aí essa confusão realizada, mas depois os alunos entenderam que bastava ter um pouquinho de atenção para resolver essa situação. Tranquilo? Então, meus amigos, muito obrigado por terem assistido até o final. Um grande abraço e a gente se vê na nossa live, viu? Beijão!